Primeiramente, boa noite à bancada legislativa, boa noite aos ouvintes e espectadores de Jaguarão que nos prestigiam nessa noite. Meu nome é Thiago e eu estou aqui para fazer uso da tribuna popular para falar sobre dois assuntos que considero de extrema importância, especialmente pelo fato de que estamos vivendo um momento da pandemia e também por conta das eleições municipais que se acercam ao final do ano. O primeiro assunto que eu trago hoje é sobre o Teatro Esperança, os recursos para sua manutenção e a sua utilização como centro de triagem. Desde 2019 eu já alertava para a falta de manutenção das instalações que vinham sofrendo com a degradação desde a reabertura. Felizmente, em março de 2020, foram liberados R$70 mil do Fundo Municipal de Cultura, que é abastecido com os recursos do próprio teatro para a sua manutenção. Entretanto, até o dia de hoje, nada foi realizado. Sabemos das dificuldades e da importância das ações durante o período de pandemia. Entretanto, Jaguarão foi completamente na contramão de diversas outras secretarias municipais e estaduais que disponibilizaram os seus espaços culturais para que os artistas pudessem realizar seus projetos. Especialmente, eu trago aqui o exemplo de Manaus, um local que foi amplamente divulgado na rede televisiva sobre as mortes e os problemas durante a pandemia, e que mesmo assim tem uma extensa agenda cultural de espetáculos e shows no seu teatro, inclusive com transmissão nos canais oficiais do governo. Embora todos os setores da economia tenham sido afetados pela pandemia, a cultura é o que mais sofre e provavelmente é o último que vai retornar às suas atividades normais, haja vista a questão da necessidade de público. Entretanto, a sempre menosprezada e desvalorizada cultura, através das lives, shows, foi o setor que se mostrou de forma essencial para manter a sanidade mental das pessoas que estavam em isolamento e distanciamento social nesse período. Por isso, é de suma importância que o governo reavalie as suas ações e possibilite aos agentes culturais a realização de seus projetos, e não tenham que ir a outras cidades, como tem acontecido, para poder continuar os seus trabalhos. Até porque essa é uma grande oportunidade que temos de divulgar turisticamente o nosso município, uma vez que os trabalhos podem alcançar localidades muito distantes daqui. Praticamente concluindo, eu trago o trabalho dos alunos da Unipampa, que evidenciam a necessidade de um corpo técnico para o teatro, bem como a sua manutenção e uso adequado das instalações, para garantir o funcionamento, dada a sua importância cultural e turística. E encerrando este primeiro assunto, eu gostaria de trazer alguns questionamentos e reflexões. Não haveriam outros locais disponíveis para a realização do centro de triagem que não fosse o Teatro Esperança, disponibilizando assim um local adequado para que os artistas que já foram tão afetados pela pandemia pudessem realizar o seu trabalho com mais qualidade e segurança? Também não seria o caso de realizar a manutenção tão necessária agora, onde temos menos atividades sendo realizadas? Assim evitaríamos que no futuro, quando estivéssemos na possibilidade de realizar eventos, tivéssemos que aguardar novamente a manutenção. Também, com a previsão de publicação de futuros editais, teríamos um local totalmente adequado para a gravação e a realização dos projetos, evitando que as pessoas da nossa cidade tenham que se deslocar para outras para poder realizar o seu trabalho. Então, eu solicito à bancada legislativa e ao governo que seja reavaliado e seja mais valorizado a cultura no nosso município. Outro assunto que eu gostaria de abordar essa noite diz respeito à implementação das academias ao ar livre em Jaguarão como políticas públicas de saúde do nosso município para a promoção das atividades físicas e exercícios. Baseado em evidências de estudos e pesquisas, eu gostaria de trazer algumas informações que vão mostrar ao final desse assunto que a relação custo-benefício das academias não é tão eficiente quanto outras ações que poderiam ser realizadas para realmente mudar os indicadores de saúde através dos níveis de sedentarismo que estão elevados no nosso município e no nosso país. Mesmo com toda a evolução do conhecimento da área, os níveis de atividade física do país ainda seguem baixos, sendo o quinto mais sedentário do planeta. Ainda considera-se as atividades físicas como lazer e não como saúde. E tem-se a ideia de que fazer qualquer tipo de atividade seja suficiente para mudar os indicadores de saúde de uma pessoa, o que não é verdade.
Mesmo com o aumento das atividades físicas e lazer, ela ocorreu apenas na parcela da população que já era significativamente ativa, enquanto que as parcelas menos favorecidas são as mais acometidas por morte devido a doenças crônicas não transmissíveis, e seriam os mais beneficiados com as políticas de saúde através da promoção da atividade física. Por isso, vinculá-las ao Sistema Único de Saúde é de extrema importância. Falando agora diretamente sobre as questões das academias ao ar livre, eu trago alguns apontamentos de estudos que vão demonstrar por que devemos ter cuidado com a implementação em grande número desses equipamentos em nosso município. Inicialmente é verificado que o processo de implantação delas carece de envolvimento da população, e especialmente em critérios técnicos que definam quais tipos de equipamentos locais, capacidades físicas que serão utilizadas. Por conta disso, é verificado que ocorre uma baixa demanda. Poucos usuários se mantêm ativos realizando a atividade nesses locais, especialmente por conta da questão climática. Quando chove ou quando tem muito calor, o número de usuários cai ainda mais. Outro grande problema verificado é a falta de profissionais para orientação adequada dos praticantes na utilização dos aparelhos e na realização de treinamentos que realmente possam ajudar a melhorar a qualidade de vida destas pessoas. A falta de orientação pode ocasionar uso inadequado dos equipamentos e treinamentos que não vão ajudar na melhora da qualidade de vida das pessoas, inclusive podendo ser prejudicial e ser exatamente o contrário daquilo que é proposto. Por isso, ainda parece que prevalece a política de lazer e não de saúde ao implementar esse tipo de academia em nosso município. Por isso, muitas vezes essas academias em outros locais recebem o nome de academia da terceira idade. Elas sequer contemplam adolescentes ou jovens adultos, por conta dos tipos de equipamentos que possuem. Além disso, também é possível ver que muitas vezes eles viram brinquedos para as crianças, o que pode ser até perigoso. Não sendo poucos os números de relatos de acidentes e lesões ocasionados pelo mau uso dos aparelhos. Isso reforça a necessidade de orientação e acompanhamento, para que as pessoas não façam apenas aquilo que elas já viram e possam assim fazer um treinamento de qualidade, sem medo de se lesionar e acabar se afastando da prática de atividade física. Embora nem sempre seja possível realizar todas as adequações, uma vez que os equipamentos não possuem regulagens e acabam sendo insuficientes para que todo tipo de pessoa possa utilizá-lo da melhor maneira possível. A impossibilidade de adequação afeta diretamente a intensidade e a sobrecarga progressiva do treinamento, essencial para a evolução dos praticantes. Dessa forma, mostra-se que os espaços não são efetivos e não atendem às necessidades, sequer das faixas etárias que mais utilizam, quiçá das demais. Sem esquecer que a Prefeitura é responsável por qualquer acidente que ocorra nesses equipamentos. E como exemplo, nós temos diversas ações realizadas por pessoas que se acidentaram nesses equipamentos e acabaram sendo indenizadas pelas prefeituras. Então, baseado nos princípios da eficiência e da economicidade, eu gostaria de apresentar outros projetos que talvez tenham uma relação custo-benefício muito mais interessante do que implementar inúmeras academias ao ar livre em Jaguarão, especialmente nesse modelo que é mais voltado para a terceira idade. Um grande exemplo de alternativa para o nosso município é o padrão das academias da saúde do Ministério da Saúde. Embora simples, ele abrange uma grande quantidade de exercícios que podem ser realizados pelas faixas mais jovens até as faixas mais idosas. Mas o grande exemplo que eu gostaria de trazer aqui é a iniciativa de várias cidades, algumas até pioneiras no uso das academias ao ar livre, que estão investindo nos modelos tradicionais de academia, mesmo para a rua, ao invés de gastar com os modelos que não são tão adequados como esses modelos ao ar livre. Além disso, estão colocando profissionais para orientação e oferecendo para a população um serviço de qualidade. Então, para demonstrar para todos que nem sempre se precisa de grandes investimentos para oferecer um serviço de melhor qualidade, eu trago aqui alguns dados sobre os gastos e investimentos do nosso município para a aquisição dessas academias ao ar livre, fazendo um comparativo com os custos para se comprar outros tipos de equipamentos que talvez poderiam oferecer um serviço muito melhor do que as academias que durante boa parte do tempo não podem ser utilizadas, haja visto o nosso clima e haja visto até a falta de
profissionais para orientação. E aí eu aproveito também aqui para trazer um comparativo sobre o salário médio de um fisioterapeuta, de um profissional da educação física que poderiam estar nas UBSs em Jaguarão, em comparação com outros cargos que existem na nossa prefeitura, e para demonstrar que nem sempre o impacto salarial seria tão grande assim, mas a questão é prioridade. Então eu gostaria de deixar aqui alguns questionamentos. Quais profissionais da área da saúde, especialmente da educação física, foram consultados para colocar essas academias em Jaguarão? Quais são os critérios para a instalação e escolha dos equipamentos? Qual o custo-benefício que está tendo esse projeto? Já tem um estudo de público? Quais as necessidades desses públicos? Por que nós não temos profissionais trabalhando nas UBSs e nas academias ao ar livre? Seria o caso reavaliar esses investimentos e colocar ele em outros que tenham melhor retorno, principalmente para a área da saúde? Então, para finalizar, eu deixo aqui a frase de Thomas Edison, que fala sobre o cuidado do corpo e da dieta na prevenção das doenças para a medicina do futuro. E gostaria de parabenizar o vereador Obert quando quis aumentar o número de nutricionistas e colocá-las na UBS. E da mesma forma, eu acredito que os profissionais da educação física também deveriam estar nas UBS, trabalhando nas academias e trabalhando junto com a população. Agradeço a atenção de todos e conto com a colaboração de vocês para que a gente possa ter cada vez mais projetos voltados para a atividade física que tenham uma relação custo-benefício e que realmente tragam resultados para a nossa população. Muito obrigado.